Sr. Sherman. Volte imediatamente, eu tenho algo para lhe entregar. Anthony retornou ofegante, sendo-lhe entregue o envelope, rasgando-o, retirou o papel do seu interior, olhando-o sem o balbuciar de uma única palavra. Então, o que diz a carta? Quis saber o Sr. Mathieu. Anthony o mirou em manifestação da sua excessiva transpiração. Os seus olhos se avermelharam e o seu corpo sentiu a fragilidade das suas emoções. A verdade não poderia ser omitida. Eu não sei ler, ruborizou-se perante a sua confissão. Não se melindre por sua falta de oportunidade na vida. Se me permitir, eu a lerei, por obséquio. Sente-se, orientou em reconhecimento da caligrafia. Receio que os dizeres a seguir ocasionem um forte impacto em nossas vidas. Essa carta foi escrita por meu irmão e por um motivo desconhecido foi destinada à sua pessoa. Estranho eu nunca ter visto remexo neste montante de papéis todos os dias. Nem todas as ocorrências das nossas vidas serão casuais. Por vezes, recebemos assistência da espiritualidade sem que tenhamos erudição do seu feito. Anthony supôs que o Sr. Depardieu tivesse usado de um último artifício no fito de humilhá-lo, posto que lhe soubesse da sua falta de instrução. Caro Sr. Anthony Sherman, cometi muitos erros em minha vida e o maior deles foi o modo desumano que o tratei, o culpabilizando pelo fracasso da minha insignificante existência ao ter sido testemunha da partida da minha única e adorável filha que preferiu a felicidade junto ao homem que escolheu para constituir uma família do que ao lado do homem que foi o responsável por sua concepção. O culpabilizei também pela morte da minha amada esposa que não suportou a ausência da filha denotando seu desdém contra mim por não tê-lo aceito no seio de nossa família. Ludibriei-me ao crer que havia perdido o amor das duas mulheres que eu mais amei em vida, embora tenha dito em nosso último encontro que Beatrice me amava acima de tudo e implorava pelo meu perdão em seu leito de morte, assim como Charlotte também o fez. O ódio cegou-me, fazendo-me perder o discernimento do certo e do errado. O endurecimento do meu coração embruteceu meu ser, aliciando-me na prática de feitos que hoje eu me envergonho. O fiz pagar um caro preço por sua liberdade ao jurar que eu protegeria a vidas dos seus filhos. No entanto, eu não cumpri a minha palavra, sendo esta uma ignóbil troca que degradou a última honra que existia em mim. Um homem que renuncia à própria liberdade por amor aos filhos merece toda a bem-aventurança que Deus possa lhe proporcionar. Desse modo, retirarei todas as falsas acusações atribuídas ao Senhor. Sobre um leito de morte a vida se passa em flashes do qual podemos avaliar todos os nossos feitos, e infelizmente, eu admito que tenha cometido as maiores atrocidades, em especial, por não reconhecer os filhos de Beatrice como sendo os meus legítimos netos. Anos se passaram e o remorso só contribuiu para lamentar o mal que eu ocasionei a todos vocês. Não pedirei o seu perdão, tampouco o de Deus, pois eu bem sei que não sou merecedor desse pedido, dado que nem eu me perdoe. Entregarei esta carta ao meu advogado para que sejam tomadas as medidas cabíveis que concederá à sua liberdade, mesmo que não queira um contato maior, do qual seja totalmente compreensível. Designarei homens de minha extrema confiança para encontrar os meus netos, nem que para isso seja necessário a perda integral da minha fortuna que de nada garantiu a minha felicidade. Se eu não obtiver a graça de um dia conhecê-los, transmita-lhe todo o amor contido, escondido e amargurado que um dia fez parte da minha existência. Adeus, Sr. Sherman. Que Deus os proteja e os ampare. Ao cessar da leitura, ambos fracassaram na tentativa de disfarçar o pranto. O Sr. Louis Depardieu teve um arrependimento tardio. Desafortunadamente, a carta não havia chegado ao conhecimento da família, nem sequer do advogado. Apesar de todos os dissabores vivenciados, eu perdoo o Sr. Depardieu. Anthony surpreendeu o Sr. Mathieu em face da sua generosidade. Todos nós somos passíveis de errar. O maior aprendizado do homem é a compreensão destes mesmos erros no anseio de caminharmos rumo à evolução espiritual.
O Sr. Mathieu respeitou a sua crença religiosa ao retorno do assunto que o preocupava. Como acharemos as crianças que se tornaram adultas? Os dizeres do Sr. Depardieu confirmaram a minha suspeita. Partirei agora mesmo para o Texas. Perante a sua confiança de achá-los, Anthony continuou a receber os fluidos da espiritualidade. Desta vez, a despedida sucedeu por via de muitas lágrimas. O Sr. Mathieu quis lhe ofertar com uma boa somatória em dinheiro para as eventuais despesas que surgiriam. Contudo, Anthony recusou, e sem que a percebesse, ao conferir-lhe um abraço caloroso, o Sr. Mathieu depositou no bolso do seu paletó a quantia oferecida, num pronunciamento final. Assim que os reencontrar, traga-os para mim, melhor dizendo, traga-os para a mansão. Sentirei-me ofendido se outorgar-me uma nova recusa. Diante da benevolência do nobre homem, Anthony prometeu o seu regresso. Capítulo 4. Anthony ponderou sobre a ironia do destino ao ter dispensado a companhia do Sr. Noland e do Dr. Russell numa viagem de retorno ao Texas. A bordo do trem, entre um cochilo e outro, formulou em sua mente os passos que seriam executados. Por um instante, dispersou os pensamentos mediante um estranho volume reparado no bolso do seu paletó, ao feito de encontrar o dinheiro recusado num largo sorriso de gratidão. Por fim, o trem realizou a última parada, e lá estava Anthony, na cidade em que havia sido palco da sua felicidade e da sua desventura. Receoso quanto ao reconhecimento alheio, encaminhou-se para a residência do Sr. Noland na intenção de partilhar todos os informes obtidos, e quem sabe, receber os seus experientes conselhos. Entretanto, o inesperado aconteceu. Sr. Sherman, gritou uma voz autoritária por trás de si. O que eu fiz agora? Serei preso novamente, cogitou Anthony. Sr. Sherman, eu insisto, pare e me ouça, solicitou a voz masculina. Convicto de que não haveria escapatória, Anthony visualizou em assombro. Ora, por favor, acabei de conquistar a minha liberdade, eu estou quite com a justiça, não devo mais nada. De fato, não deve. Eu sempre me indaguei o que teria ocorrido com o senhor e com a sua família. Eu me puni por não tê-lo auxiliado do modo correto. Eu creio que a fuga tenha sido a causa primordial da sua prisão, disse em arrependimento. Arranque do seu coração o sentimento que o penalizou por todos esses anos. A minha prisão se concretizaria de qualquer forma. Agente Johnson auxiliou-me de modo que eu jamais esquecerei. Arriscou a sua vida assim como a sua carreira por um simples padeiro. Não há gratidão maior. Sr. Sherman, onde estão os seus filhos? Questionou por curiosidade, acreditando que a família os tivesse resgatado conforme os boatos aleatoriamente ouvidos na época do incidente. Anthony narrou o sucedido, deixando o agente sem ação. Agente Johnson. Sente-se bem? Sim, apenas chocado, replicou com um olhar vago. Foi ótimo revê-lo, contudo, eu preciso ir. Anthony estendeu-lhe a mão. Eu preciso encontrar os meus filhos. E como fará sozinho? O agente ignorou a mão estendida. O senhor não os encontrará sem o meu auxílio. Como agente da polícia eu tenho livre acesso aos dados centrais. De certo, eu encontrarei a família adotante. Não permitirei que coloque novamente a sua carreira em risco, contestou Anthony mesmo ao ter a sapiência de que essa poderia ser a sua única salvação. O senhor não solicitou a minha ajuda, eu que a ofereço. Indubitável dizer que a assistência espiritual se fizesse presente através do agente Johnson. Diversos informes foram requisitados no intento de que o agente iniciasse uma investigação em particular, não tendo um endereço fixo para fornecer. Antônio instruiu como chegar à residência do Sr. Noland. Num cordial aperto de mão, despediram-se. Anthony seguiu o seu caminho ao atentar a presença de uma discreta senhora varrendo a calçada de uma bela casa. Com licença. Esta residência ainda pertence à senhorita Rogers. Senhorita Rogers?
repetiu a senhora sem a compreensão do nome referido. Ali está ela, bradou ao vê-la sair de casa na finalidade de regar o jardim que outrora ele havia se encarregado de cuidar. O senhor quis dizer senhora McConaughey, retrucou a discreta senhora. O senhor deseja que eu a chame? Não será preciso, sorriu forçadamente, em parte, entristecido por saber que a única mulher que o fascinou após o falecimento da sua esposa havia constituído uma família, avistando junto a si uma jovem que por certo seria a filha do casal. Em agradecimento pelas informações, Antônio estufou o peito de ar na ânsia de se encaminhar para a casa do velho texano. Antônio, é você? Uma voz feminina gritou por seu nome. Virando-se, Antônio contemplou a beleza madura de Diana. Ousadia a sua ir embora sem antes me dar um forte abraço, brincou Diana. Creio que não seja uma boa ideia, afinal, eu não desejo provocar a ira do seu marido, retrucou por respeito à sua atual posição. Marido? Não. Eu sou viúva. Diana se apressou nas explicações. Não tive sorte em meu laço matrimonial, além das constantes discussões. Permaneci ao lado do meu marido pelo período de 6 anos consecutivos. Após a fatalidade que sucumbiu à sua existência, eu decidi nunca mais me casar. Eu sinto muito pelo ocorrido, lamentou-se Antônio. Não sinta. A sua morte já era esperada. A vida de jogatina atraiu para si uma infinidade de inimigos, sobretudo, pela exorbitância de dívidas acumuladas. Na realidade, eu desconfio que a minha união tenha sido por conveniência e não por amor. Por sorte não vieram me cobrar. À vista disso, Deus agraciou-me com uma linda menina no anseio de que todos os dissabores fossem atenuados pela doçura da sua existência. Com todo o respeito, uma menina em que se tornou uma jovem atraente, elogiou Antônio. Não me restam dúvidas de que teve a quem puxar. Uma jovem problemática, isso sim, desabafou Diana. Faço de tudo para agradá-la, e nada lhe parece o bastante. De longe ela me parece a mais sensível das criaturas. Antônio fitou-a sem o entendimento da sua rebeldia, lembrando-se dos apuros passados com Sebastião, embora soubesse que por detrás de cada ação existisse a influência de um espírito obsessor que o assediava, mas neste caso em particular, o motivo era outro, ainda que o desconhecesse. Qual o seu nome? Seu nome? Ah, sim. Perdoe-me, eu preciso retornar aos meus afazeres, nem preparei o almoço. Diana atrapalhou-se na sua fala. A conduta de Diana despertou a sua curiosidade, porém, não conseguiu ligar os fatos que a fizeram proceder de uma maneira ríspida, retirando-se sem cobrar o abraço solicitado, tampouco, se despedir. O que chamou a sua atenção foi vê-la puxar a jovem pelo braço com excedente violência, conduzindo-a ao interior da residência. Antes de reiniciar a caminhada, atentou que Diana o espreitasse pela fresta da janela. Confuso, fingiu não tê-la visto. Enfim, Antônio chegou à casa do Sr. Noland. Batendo na porta, foi recepcionado pela Sra. Janete, que aos berros chamou pelo marido em festejo. Noland, corra até a porta, veja quem veio nos visitar. O acolhimento do casal aqueceu o coração de Antônio, que após os relatos sucedidos na mansão dos Depardieu foi tratado com as regalias de um filho. A Sra. Janete o mimou de todas as formas no almejo de rever em seu semblante o sorriso de antes, certa de que as marcas da tristeza fossem difíceis de apagar, mas não impossíveis. A partir de hoje não estará só, fique conosco, propôs a Sra. Janete. Grato pelo convite. Eu preciso dar um rumo em minha vida. Trabalharei dia e noite com o propósito de ofertar aos meus filhos uma vida digna, mesmo que eles já tenham constituído a sua própria família. Eu necessito de um local para recebê-los até podermos acertar o nosso retorno para a França. Espero que eu não encontre nenhum impedimento na reviravolta que eu me proponho dar em suas vidas. Os receba nesta casa, sugeriu o Sr. Noland. Disse-nos que assim que os encontrar fará a proposta de todos morarem na mansão,
e de certo o aceitarão, tendo em vista a vida amassante que toda a população leva nesta cidade. Portanto, poupe o seu dinheiro para as despesas que virão. Não quero incomodá-los, o senhor encontra-se adoentado. Antony negou o novo auxílio, apiedando-se da situação do velho amigo, acerca da sua saúde e da sua condição financeira. Não será incômodo algum. Essa casa está um tédio. Precisamos de um pouco de agitação para alegrar as nossas vidas, asseverou o Sr. Noland segurando a mão da esposa que a todo instante apoiava a sua decisão. Com uma condição, clamou Antony. E qual seria? O velho texano arregalou os olhos. Que o senhor e a sua senhora aceitem o convite de residirem na mansão tão logo eu encontre os meus filhos, em especial, que aceitem o dinheiro que me foi ofertado pelo Sr. Mathieu, eu lhes darei despesas, não é justo. Antony lhe entregou a somatória total. Não posso aceitar, agora a recusa partiu do Sr. Noland, presinto que o final da minha jornada terrena esteja próximo, não deixarei Jeanette em desamparo, a minha senhora fixará moradia na casa da nossa filha, e quanto ao dinheiro, não se preocupe. O alimento de cada dia não nos faltará. Sr. Noland, se houver recusa da minha contribuição, eu não ficarei, me sentirei um fardo pesado sobre os seus ombros, enunciou Antony. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Contrariado, o Sr. Noland aceitou, porquanto apanhou metade da quantia, devolvendo-lhe o restante. Somente o justo, em comoção, o velho senhor marejou os olhos. Por tudo que o senhor fez por mim, o justo nunca será o bastante. Antony abraçou-lhe em agradecimento. Noland, chega de prosa. Está na hora de tomar os seus remédios e repousar, ralhou a senhora Jeanette, exibindo a sua preocupação. Já tivemos muitas emoções por um só dia. Em concordância, o Sr. Noland foi conduzido ao seu quarto por Antony. Neste ínterim, fortes e contínuas batidas foram conferidas na porta da modesta residência, causando espanto na senhora Jeanette que não estava habituada a receber visitas. Abrindo-a, convidou para entrar, acomodando-a numa poltrona. A inusitada visita transformaria para sempre a vida de Antony Sherman. Capítulo 5. Antony surgiu em virtude da visita. Ainda que surpreendido por meio do novo reencontro, a interrogou sem piedade. O que faz aqui? Como soube onde me encontrar? Não me pareceu satisfeita com a minha presença na cidade, não é mesmo? Diga-me de uma vez por todas o que a perturba. Coagida, Diana se pôs a chorar. Oh, por favor, não chore. Antony lançou-se de joelhos ao chão. De posse de um lenço, enxugou as lágrimas da mulher que pareciam não cessar. Perdoe-me. Eu me tornei um velho tolo e insensível. Tolo sim, insensível nunca, replicou Diana, não sabe o que fez. O que eu fiz? Antony buscou nas lembranças as ocorrências passadas sem a nada encontrar. Partiu o meu coração. Eu esperei para que juntos celebrássemos a virada do ano e o senhor não apareceu, revelou Diana. Antony se recordou, deveras, haviam combinado de se encontrar a fim de que ele apresentasse os seus filhos. Consternado, formulou em sua mente um modo de se desculpar ao ser tolhido de prosseguir, sentindo a mão suave de Diana a tocar em seus lábios como a clamar pelo seu silêncio. Não diga nada, eu sei de tudo. Prosseguiu Diana, eu sei que o abdicaram da presença dos seus filhos, como eu também sei que a sua partida deste condado sucedeu com o propósito de resgatá-los. De alguma maneira eu me sinto culpada. Por favor, não se sinta culpada, rogou Antony. Durante todos os anos do meu confinamento, lembrei-me de você e do seu doce sorriso. Todavia, eu nunca imaginei que sentisse o remorso por algo que não fez. Esteve confinado. Assustou-se a mulher. Por certo não está a par de todo o ocorrido, a obsequiosamente acariciar a sua face.
narrou os fatos transcorridos durante os seus longos anos de reclusão. Diante de todos os esclarecimentos, relatarei somente a verdade sem o medo que há anos me persegue. Diana estremeceu, em minha chegada, outorgou-me inúmeras perguntas das quais eu me proponho a responder, embora não esteja preparada. Eu não viverei em paz de posse de um segredo que preencherá sua existência de felicidade, isto é, em parte. O que eu direi mudará o rumo da minha e da sua história. Na realidade, eu segui no fito de descobrir onde havia fixado a sua moradia, pausou Diana motivando uma expectativa maior. Por Deus, não faça mistérios, digo que me fará feliz, exaltou-se Anthony. Eu necessito que esse sentimento invada novamente o meu ser, necessito sentir o sangue correr por minhas veias, necessito me sentir vivo. Diana tinha plena consciência de que não haveria volta em seu pronunciar, e mesmo assim, seguiu adiante. Eu e o meu finado marido não podíamos gerar um filho, então, por unânime decisão, adotamos uma linda garotinha. Tudo parecia perfeito. Daríamos o amor e o carinho que um dia ele foi privado no anseio de que as tristes lembranças do orfanato se anulassem da sua memória, mas isso não ocorreu. A garotinha cresceu deixando transparecer o rancor do abandono em cada fala, em cada gesto e em cada olhar, como se ela nos odiasse. O fato de ser conduzida em sua tenra idade ao orfanato se tornou irrelevante, posto que as recordações do seu pai biológico se fizessem presente, dando-me a certeza de que ele a amasse. Quando enviuvei, o nosso relacionamento piorou como se ela me condenasse por mais uma perda em sua vida, desesperada por tantos desaforos recebidos, ao ser injustamente acusada de afastá-la do seu pai biológico, assim como dos seus irmãos. Iniciei uma busca que perdurou por meses, revirando todos os documentos do meu falecido marido. Por fim, ao encontrar a sua certidão de nascimento juntamente ao documento que nos concedeu o direito de adoção. Antunes sobressaltou-se ao vê-la colocar diante de si os documentos citados. Sem graça, balançou negativamente a cabeça dando-lhe o entendimento de que não soubesse ler. Ao invés de se chocar, Diana beijou-lhe a fronte, anunciando as escritas contidas nos papéis sem que as percorresse com os olhos. Nomes dos pais biológicos: Beatrice Depardieu e Anthony Chermont. Tem certeza? Anthony manifestou a sua incerteza. Leia de novo. Desta vez com a atenção redobrada. Por favor, não me atribua falsas esperanças. O registro afirma a legitimidade da sua paternidade, asseverou Diana. Molly, sussurrou Anthony, relembrando-se da sua doçura angelical. Sentindo a aproximação de Diana, se virou abruptamente ao feito de agarrá-la pela cintura e rodopiá-la, pasmando o senhor e a senhora Sanders que surgiram repentinamente por via da agitação. O que festejam sem a minha participação? Inquiriu o velho texano. E quem é a formosa mulher que segura em seus braços? Encontrei Molly. Anthony gritou em exaltação. Eu a contemplei no dia de hoje. Não me aproximei por meramente desconhecer o nosso parentesco, mas de longe eu pude constatar que ela se tornou uma jovem encantadora. O casal Sanders se juntou aos dois no almejo de compartilharem da mesma felicidade. Anthony apresentou Diana como sendo uma velha amiga, embora o Sr. Noland desconfiasse de um sentimento além de uma simples amizade. O nome dela continua Molly. A Sra. Janete fez uma sábia observação. Sim, entretanto, o sobrenome foi alterado para McConnell e no momento da adoção, a súbita declaração empalideceu Anthony. Se a Sra. McConnell consentir, o seu nome constará novamente na certidão de nascimento da sua filha. É tudo uma questão burocrática, enunciou o velho senhor no aguardo de uma resposta. É óbvio que eu consentirei, atestou Diana. Revelei o parentesco de Molly na intenção de deixar tudo às claras, sem mentiras ou omissões. Estejam cientes de que eu não a privarei de qualquer contato com a sua família biológica. Quando poderemos vê-la? O Sr. Noland exibiu a sua impaciência. Primeiramente,
Deixem-me conversar com Molly, pediu Diana. Molly foi adotada tardiamente. Ela me culpa por tê-la separado dos irmãos na época em que eu esteve no orfanato. 8 anos é uma idade em que a criança possui desenvoltura para assimilar os eventos que a cercam. De certo, os irmãos lhe passaram alguns informes que não chegaram ao meu conhecimento. Em principal, a lembrança do pai que permanece viva em suas lembranças. Em acréscimo, lacrimejou. Molly é uma jovem amorosa, porém, reservada e extremamente agressiva quando deseja me magoar. Oh, minha querida, abrande o seu coração. A senhora Janete se aproximou, enlaçando-a num abraço maternal. Possuo uma filha compreensiva como o pai, amorosa como a mãe, e por vezes, denota uma hostilidade que sinceramente eu não sei de quem ela herdou. No entanto, a amamos acima de tudo e de todos. Em breve a mágoa passará, declarou Antony. Daremos o tempo carecido, conquanto, saiba que eu estarei ao seu lado. Sempre. Se me derem licença, voltarei ao meu descanso. O velho senhor foi ignorado por Antony e Diana, que naquele instante fixaram o olhar um no outro. Venha, Janete, os deixemos a sós. Eles não se recordam da nossa presença neste recinto. Riu baixinho sem que fosse apercebido. Captando a sua real intenção, a senhora Janete o conduziu ao leito. Antony segurou as mãos de Diana, impedindo-a que escapasse do seu olhar. Compreendo que a minha antecipação causará assombro, mas diante de todas as ocorrências que marcaram a minha vida eu não me permito esperar. Ao longo dos anos eu aprendi que eu devo vivenciar o momento atual, o tornando especial sem desperdiçá-lo por receio do que irão pensar ao meu respeito. Case comigo e me ajude a reconstruir a minha família. Eu admito que aos seus olhos eu pareça um insano, propondo-lhe um absurdo. Contudo, já esperei demais para tê-la em meus braços. Me perdoe o atrevimento, mas eu devia tê-la beijado no instante em que a conheci e apreciei como se fosse a imagem viva de minha amada esposa. Então é isso. Diana enfureceu-se. Pretende desposar-me com o propósito de atribuir um lar e uma mãe aos seus filhos, sobretudo, porque enxerga em mim a figura da sua esposa, uma mulher que nunca mais voltará à vida. Ah, Antony, quanta audácia a sua me propor um casamento que visará exclusivamente os seus sórdidos interesses. Deixe-me dilucidar o mal-entendido. Antony lançou-se de joelhos ao chão. Não há nada a ser dilucidado. O furor de Diana não lhe permitiria pensar com clareza, tampouco, ouvir tudo o que ele teria a lhe dizer. Quase 20 anos se passaram. Enquanto a sua esposa permanecer viva em seu coração, não viverá outro amor. Aliás, eu não viverei à sombra de outra mulher. Erguendo as laterais do vestido, proferiu rispidamente: o ocorrido do momento não interferirá no seu relacionamento com Molly. Passar bem, Sr. Sherman. Não se vá. Espere. Deixe-me explicar, rogou Antony em vão. Deixe-a ir, aconselhou a Sra. Janete. Deixe-a esfriar a cabeça e ordenar os pensamentos. No calor da emoção nada se resolverá. A senhora ouviu a nossa conversa? Interpelou ao se ruborizar. Como não ouvir o som estridente da sua voz? A Sra. Janete o repreendeu. Não deveria ter se declarado a uma mulher usando seus filhos e Beatrice como pretexto de efetivar uma união estável. Eu não quis magoá-la, pronunciou-se cabisbaixo. Eu sei que não quis. Beatrice permanecerá viva em seu coração, não caberá a mim ou a ninguém exigir que a retire, porquanto, caberá a você guardar para si o sentimento outrora partilhado de uma vida a dois. Diana me odeia, insistiu Antony. Admito ainda amar Beatrice. Por outro lado, eu sinto uma intensa necessidade, talvez carência, de me unir a Diana. Ainda conversarão a respeito de Molly. Neste dia em particular, demonstre o seu arrependimento. O reencarne oportuniza resgates com pessoas que nos foram próximas em vidas pregressas. Eu presumo que a senhora McConaughey seja um espírito que regressou ao mesmo ciclo social com o objetivo de quitarem débitos em comum. Escutando o chamado persistente do marido, finalizou:
As bênçãos chegarão e quando isto ocorrer as receba de braços abertos na certeza de que as gratificações do Senhor colocarão fim a uma vida de sofrimento. Precisa de ajuda? Prontificou-se Antônio. Não será preciso. Isso é simplesmente a rabugice de um velho que não gosta de se sentir só, brincou a beijar-lhe a face. Descanse e reflita sobre tudo o que sucedeu no dia de hoje, mormente, em nossa conversa. Se necessitar de algo que não hesite em me chamar, eu estarei no cômodo ao lado. Antônio se acomodou na poltrona, fechou os olhos, exaurido em pensamentos, adormeceu profundamente. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 6. Os dias se passaram e nenhum informe relativo aos filhos chegou até Antônio, que não suportava mais a angustiante espera. Todavia, uma ideia surgiu, fazendo buscar o auxílio do agente Johnson. Arriscando-se no palpite de que ele estivesse em sua antiga padaria, avistou como pretendido ao ser reconhecido por seu colega, o agente Mitchell. Bom dia, cavalheiros. Agente Johnson, eu poderia lhe falar em particular? Então é para ele que deseja obter os informes, bronqueou o agente Mitchell. Perderá o seu posto se o flagraram oferecendo guarida a um criminoso. Não perderei o meu posto. Aliás, o Sr. Sherman quitou toda a sua dívida com a justiça. Se não quiser me ajudar, eu lhe dou esse direto, contanto que não julgue as minhas ações, contestou o agente Johnson. Enfurecido, o agente Mitchell se retirou da padaria sem ao menos ter ingerido o seu desejum matinal, ocasionando uma reação desoladora em Antônio. Lamento. Não pretendia iniciar uma discussão entre o agente e o seu colega. Antônio baixou o olhar até ouvir os seus dizeres finais. Sr. Sherman, depois eu me entenderei com o agente Mitchell. Apesar de sua postura rígida, ele possui um nobre coração, apenas zelem demasiado por minha segurança. Vamos ao que realmente lhe interessa. O que o traz aqui? Eu procurei para falar dos meus filhos. Encontrei Molly, embora eu ainda não tenha me apresentado. Mediante este fato, supus que se o agente encontrasse os registros do orfanato, eu localizaria com facilidade a família adotante. A padaria não é o local adequado para esclarecermos o ocorrido com os seus filhos. O agente exprimiu uma seriedade que o alarmou. Eu já os encontrei. Ansioso pelos detalhes, Antônio o levou diretamente para a morada do Sr. Noland, na certeza de que ele não se importaria em abrigar a companhia que lhe ofertaria com o paradeiro dos filhos. O trajeto percorrido foi tenso e emudecido. O casal Sanders recepcionou o agente Johnson com o carisma comumente presenciado entre aqueles que adentravam a sua humilde morada. Testemunhando a apreensão dos presentes, o agente foi direto ao assunto sem poupá-los dos detalhes. Queria que houvesse uma forma menos dolorosa de outorgar-lhes o sucedido, mas não há. Os garotos que hoje se tornaram homens não tiveram a mesma sorte da senhorita Molly. Eles não foram adotados, ou tão somente constituíram uma família. Disse-me que os encontrou. Por favor, não me esconda nada. Os meus filhos estão mortos, postulou Antônio. Eu não esconderei nada do senhor. O agente marejou os olhos de lágrimas. Eles ainda vivem entre nós. Graças a Deus, bradou a senhora Janete. Eu não terminei. O agente modificou o seu timbre de voz, retirando do bolso uma folha de papel do qual desdobrou tremulamente, certo de que as informações da sua investigação destroçariam o coração de qualquer pai, posto que ele também o fosse. Por exigência do Estado que os acolhe, o juiz Stanton determinou que Maurice, o seu filho caçula, fosse encaminhado para uma clínica de reabilitação e tratamento para dependentes químicos por um período indeterminado. Do mesmo modo ocorreu com Armand, o seu filho do meio, ao ser encaminhado para uma instituição de deficientes físicos e visuais.
E por fim, Sebastian, o seu filho mais velho ao ser internado e fortemente sedado num sanatório. Como premeditado pelo agente Johnson, o mundo de Anthony desmoronou. Nesta ocasião, batidas foram atribuídas na porta e ao abri-la, a senhora Janete se deparou com a mulher que mexia com os sentimentos de Anthony. Por favor, agora não. Anthony temeu uma nova discussão. Agora sim, retrucou Diana, Molly precisa do pai. O que houve com Molly? Ela se feriu? Não se acanhe, estamos entre amigos, elucide-nos o acontecido, clamou Anthony. Diana revelou a sua omissão com relação à verdadeira conduta de Molly. Molly foi presa e não é a primeira vez que isso acontece. Presa. Anthony sentiu uma forte pontada em seu coração. Acalme-se, requisitou o Sr. Noland fingindo uma serenidade inexistente. Se não controlar as suas emoções, o seu coração falhará. Tudo está perdido. Não sei o que fazer. Anthony derramou-se em lágrimas. A dor sentida era-lhe demais. Busque a sua força em Deus, recomendou o Sr. Noland. Não esmoreça sua fé diante dos obstáculos que lhe forem impostos. Endireite a sua postura, estufe o seu peito e enfrente os seus problemas de cabeça erguida. Agregue ao seu aprendizado as duras lições vivenciadas na plena convicção de que se deve avançar na senda sem vitimar-se. Reformule os seus ideais e reescreva uma nova história para a sua vida. De ímpeto, Diana evidenciou a fragilidade emocional de Anthony, receando a sua aproximação em decorrência do tratamento hostil que outrora lhe facultou. Qual o delito cometido pela senhorita Molly? Interrogou o agente Johnson interrompendo os seus pensamentos. Furto. Diana se enrubesceu. Disse-nos que não foi a primeira vez, as outras foram pelo mesmo delito. Insistiu o agente, deixe-me ajudá-la, posso intervir a favor da sua libertação. Eu sou um agente da polícia e amigo do Sr. Sherman. Todos furtos. Por favor, não julguem a educação que eu lhe atribuí. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para libertá-la desse hábito infernal. Senhora McConaughey, ninguém a julgará pela educação de Molly. O velho texano se pronunciou no lugar de Anthony, visto que ele não estivesse em condições de falar. Todos nós detemos o livre-arbítrio, podemos orientar e guiar, mas nunca forçar um irmão a realizar um ato segundo os nossos princípios éticos e morais. Nem mesmo os benfeitores espirituais detêm esse aval. Por obséquio, me chame somente de Diana, solicitou a mulher franzindo a testa em desconhecimento da doutrina citada. Não defendo as ações de Molly, eu já utilizei de inúmeros argumentos como forma de persuadi-la de que o furto seja uma prática errada. No entanto, em sua adoção eu soube que ela já o fazia no orfanato, posto que as crianças surrupiassem não só os alimentos uma das outras como os pertences que lhes restassem. Anthony tomou a iniciativa de se aproximar de Diana, num doloroso proferir. A minha ausência contribuiu para o desvio do seu caráter. Não foi culpa sua, replicou Diana. A culpa não foi de ninguém, resmungou o Sr. Noland. Anthony laçou Diana em seus braços, esquecendo-se da mágoa anterior. Me acompanhe, Sr. Sherman, requisitou o agente. Arranjarei um modo da senhorita Molly voltar para o lar, contanto que me prometa que dará um jeito em sua conduta intempestiva. Eu prometo. Anthony mirou a face chorosa de Diana, retificando a sua fala. Nós prometemos. Sim, nós prometemos. Em meio ao sofrimento, Diana permitiu-se sorrir. Se não se importarem, eu irei com vocês. De certo irá. Molly precisa do pai tanto quanto precisa da mãe, consentiu Anthony. Na ânsia de não perderem um só minuto, partiram às pressas deixando o casal Sanders no conforto da sua residência, prestando auxílio à distância por via das fervorosas orações que fariam por todos os envolvidos. Adentrando no interior de uma sede policial, as lembranças de Anthony vieram à tona. Indubitavelmente,
O encarceramento seria uma passagem em sua vida que não seria anulada da sua memória, ainda que a convivência lhe fosse obrigatória. Reparando na sua mudança de comportamento, Diana segurou-lhe a mão, no aguardo de notícias, uma vez que o agente Johnson delongasse o seu retorno. Após 2 horas de angustiante espera, o agente surgiu. Senhora McConnell, como a responsável por sua tutela legal, assine todos os documentos enquanto eu providenciarei a soltura da senhorita Molly. Com uso de formalidades, o agente entregou-lhe um montante de papéis, redimindo-se perante a sua conduta que julgou ser inapropriada. Perdoe-me, Sr. Sherman Elley. Anthony não exibiu contrariedade, estando aliviado por não ser ele a assinar. Findados os procedimentos legais, o agente Johnson reapareceu junto a Molly. Molly, até quando me envergonhará? Diana repreendeu. Lembra-se de mim? Anthony controlou o pranto, assim como o nervosismo. A jovem contemplou a figura paterna do homem no reencontro das suas raízes. Por alguns instantes, ambos se olharam fixamente sem a emissão de uma palavra. Contudo, Molly baixou o olhar temendo uma nova repreensão da mãe. Supondo que o reconhecimento não havia sido efetivado, Anthony agradeceu o agente pela ajuda ofertada num forte aperto de mão que selaria o renascimento de uma nobre amizade. Consecutivamente, se dirigiu para a porta que daria acesso ao lado externo da sede policial a fim de reorganizar os pensamentos. Sozinho em lágrimas, recordou-se da pequena e indefesa garotinha que um dia arrebatou seu coração de alegria. Anthony, nos espere, gritou Diana ao avistá-lo. Ouvindo-a, Anthony se manteve de costas no fito de camuflar a sua fragilidade emocional. Entretanto, ao escutar a voz doce e suave de Molly depois de tantos anos, se virou em novas lágrimas, desta vez, sem que as escondessem. Papai, o senhor veio me buscar? Sim, minha querida, eu vim te buscar. Então, lembra-se de mim? Lembro-me que o senhor me embalava gentilmente em seus braços todas as noites ao dormir. Lembro-me que o senhor rodopiava-me pelo ar e enchia-me de carinhos. Lembro-me do agradável aroma das flores do campo que se espalhava por nossa antiga residência. Sobretudo, lembro-me que depois disso um vazio surgiu e Sebastian tomou seu lugar no anseio de que a tristeza não fizesse parte da minha existência. Mas fez, declarou a jovem. Como me detalha os eventos sucedidos com tanta minudência, será pequena para se lembrar de algo. Estranhou Anthony. Sebastian os narrava e os recriava em minha imaginação. Nesta específica ocasião, a jovem os surpreendeu ainda mais. Meu pai, perdoe-me por eu não ser a filha que merecia. O senhor acaba de me livrar da prisão, eu não passo de uma. Molly não completou a frase ao receber o abraço repentino do pai, um abraço caloroso, intenso e protetor, enlaçados um ao outro num prantear compulsivo que extravasaria o sofrimento de anos. Notando o choro isolado de Diana, Anthony estendeu-lhe a mão no almejo de que se juntasse aos dois sem se importar com quem transitasse ao seu redor. Neste instante, Molly receberia toda a ajuda e amor carecido para que deixasse o hábito desprezível de furtar, ao também ser agraciada com o amor do casal Sanders, ainda que não houvesse o reconhecimento imediato como acontecido com o seu pai. A jovem os tratou com total estima, integrando-os aos poucos em sua vida. Na realidade, Molly transgredia as leis como se as suas ações a resguardassem do sofrimento. Agora, ela poderia expor os seus sentimentos sem medo de reviver o pesadelo vivenciado no orfanato em que os castigos eram assíduos assim como as agressões de outras crianças. Molly foi poupada ao ser adotada por Diana e o seu finado marido. O mesmo não se poderia dizer de Maurice, Armand e Sebastian, que haviam passado por terríveis e inimagináveis experiências de vida. Diana apoiou as decisões de Anthony, revelando-se uma mulher prestativa e atenciosa. Embora não tivessem se acertado como um casal, as trocas de olhares se tornaram ainda mais evidentes. Apesar da jovem Molly respeitar e amar a sua mãe biológica mesmo em seu desencarne, não omitiria o amor igualmente nutrido pela mãe adotiva.
na torcida silenciosa de que ambos se acertassem e formassem a família sonhada, no anélito de que os irmãos fizessem parte deste mesmo sonho. Capítulo 7. Diana ficou mais próxima da filha e do casal Sanders, enquanto Anthony desempenhava uma frenética busca pelos filhos. Em frente à instituição de deficientes físicos e visuais, Anthony apresentou-lhes um documento assinado às pressas por um juiz local obtido através dos contatos importantes do agente Johnson que lhe outorgaria a tutela definitiva dos filhos. No aguardo, Anthony observou alguns dos adolescentes em estado deprimente, aumentando o seu nervosismo. Enfim, avistou um rapaz. Na certeza de que não fosse o seu filho, virou o rosto para o lado oposto a fim de não encará-lo numa cadeira de rodas, uma cena que dilacerou o seu coração só de imaginar Armand numa situação similar. De repente, o enfermeiro parou atrás de si ao enunciar: Sr. Sherman, aqui está o seu filho. Anthony sentiu a imobilidade total dos membros, o seu coração disparou e os seus olhos marejaram-se de lágrimas. Sr. Sherman, insistiu o enfermeiro presumindo a sua distração. Anthony muniu-se de forças e ao virar-se, contemplou o filho em estado quase que vegetativo. Ele sabe que eu estou aqui? Perguntou o enfermeiro. Sim, ele sabe. Armand é um bom rapaz, as suas pernas não respondem ao seu comando, uma lesão em sua medula espinhal ocasionou a sua paralisia. E como ocorreu esta lesão? Anthony o inquiriu aflitamente. O responsável do orfanato assegura que Armand tem escorregado num piso molhado, disse o enfermeiro. Por algum motivo, o mencionado do enfermeiro não lhe inspirou confiança, o fazendo elaborar uma nova indagativa. Acredita na possibilidade desta queda? Eu duvido muito. Se eu fosse o senhor, abriria um inquérito sobre o ocorrido e processaria o orfanato por negligência. Anthony admitiu que a irresponsabilidade do orfanato havia gerado as piores condições de saúde para os filhos, por ora, deixaria o assunto em segundo plano. Por que não olha para o seu pai? Proferiu ao vê-lo cabisbaixo sem o esboçar de uma única reação. Não se lembra de mim? Molly, a sua irmã o espera. Sr. Sherman, isso de nada adiantará, advertiu o enfermeiro. Armand perdeu 80% da visão e 70% da audição. Aproxime-se para que ele possa visualizar uma imagem distorcida de si, e fale em alto tom ao seu ouvido para que ele possa compreendê-lo. Anthony sentiu um nó em sua garganta conjuntamente ao desejo de lançar-se no chão e espernear como uma criança birrenta, mas não poderia se dar a esse luxo. Os filhos careciam do seu amparo, e ainda lhe faltava a presença de Maurice e Sebastian para completar a união da família. Que Deus me ajude, pensou silenciosamente. Sr. Sherman, eu vejo muitas coisas das quais me calo nesta instituição. Por um milagre o seu filho escapou com vida, certificando-se de que ninguém os observasse, explanou. Armand sofreu fraturas múltiplas envolvendo os ossos do crânio e da face. Uma simples queda não lesionaria a sua visão, tampouco a sua audição. Lamentosamente, lhe será administrado pelo resto da vida medicamentos que atenuarão a sua forte enxaqueca. Não tenha receio, aproxime-se de Armand e fale ao seu ouvido. Expresse os seus sentimentos. Ele necessita do seu amor. Seguindo o conselho do enfermeiro, Anthony falou ao ouvido do filho. O seu pai voltou para buscá-lo. Ninguém mais o machucará. Perdoe-me por não estar presente quando mais precisou de mim. Perdoe-me. Certo de que as suas ações fossem em vão, Anthony fez menção de se afastar ao subitamente sentir o deslizar das mãos do filho em seu rosto como o ensinado pelo enfermeiro. O senhor veio me buscar, pranteou Armand, por que demorou tanto? Leve-me daqui, por favor, não aguento mais tanto sofrimento. Eu o levarei agora mesmo. Antônio o apanhou em seus braços. Senhor, o coloque de volta na cadeira, clamou o enfermeiro. Não suportará o peso do rapaz.
o governo me negará o direito da cadeira, então, que fiquem com ela. Só me interessa a vida do meu filho e mais nada. Além disso, bradou Antony, sentindo bambeadas suas pernas em decorrência do peso citado. Deixe-me guiá-lo até os portões desta instituição. Há uma longa distância a ser percorrida, persistiu o enfermeiro. Está certo. Antony aceitou a ajuda. Do lado externo, o enfermeiro indagou. Onde está o seu veículo para que o acomode em seu interior? Antônio olhou atônito. Ele não tinha posse de um veículo e nem imaginou ser preciso, certo de que ele e Armand caminhariam lado a lado em sua saída. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O som de uma buzina foi emitido e para o seu espanto o motorista lhe acenar era o agente Mitchell, justo ele que havia denotado a sua indignação por ele obter o auxílio do colega. O senhor precisa de uma carona? Apercebendo a sua desconfiança, retratou-se. Desculpe-me pelo mau jeito do outro dia. O agente Johnson deslindou meu ocorrido. Por favor, revele a minha conduta anterior. Eu também possuo filhos, e no papel de pai deixe-me ajudá-lo. Antony deixou o orgulho de lado a unicamente pensar no bem-estar do filho. Por uma eventualidade do destino, mas que ao nosso ver havia sido uma ação premeditada pela espiritualidade, o agente Mitchell passou em frente à instituição na hora exata em que Antony precisaria do seu auxílio para o filho cadeirante. Os três homens acomodaram Armand no interior do veículo que, desorientado, procurava pelo pai através do tato. Segurando a mão do filho, Antony estendeu a outra ao enfermeiro. Agradeço-lhe pelo zelo atribuído ao meu filho e por tudo o que me revelou. O senhor foi bem mais do que um enfermeiro, o senhor foi um anjo em sua vida. Comovido, o enfermeiro despediu-se do rapaz, que da mesma forma realizada com o pai, deslizou ambas as mãos sobre o seu rosto. A instituição não sentirá a falta desta cadeira. Sem melindre, o agente Mitchell se apropriou de um bem material pertencente à instituição, que requisitem ao governo uma nova remessa de cadeiras. Afinal, o garoto merece por tudo que já passou e por tudo que ainda passará. O enfermeiro foi conivente com o agente, minimizando a tensão de Antony, dado que na atual circunstância ele não tivesse recursos financeiros para investir numa cadeira de rodas. Regressando para a residência do casal Sanders, a comoção por aqueles que o aguardavam foi imediata. A indignação relativa ao estado de Armand atenuou-se em virtude do amor dadivado. Confuso, o rapaz não realizou o reconhecimento de todos que o cercavam. Foram se apresentando, primeiramente Molly, do qual atestou a sua presença em virtude do largo sorriso em sua face, em seguida do velho casal que o tratou em sua infância, por último, reconheceu Diana como sendo a sua mãe. Armand, a sua mãe faleceu antes mesmo de ser encaminhado para o orfanato. Antony supôs que ele tivesse se esquecido do ocorrido. Eu sei disso, meu pai, mas a senhora Diana será minha mãe se ela quiser. Armand acanhou defronte o olhar de Diana, que enrubescida se afastou. Armand, me faria um enorme favor? Evidenciando a distração dos demais, Antony cochichou em seu ouvido. Sim, meu pai, embora eu acredite que não esteja apto para fazê-lo, diga-me o que realmente deseja. Armand exprimiu a sua faculdade de assimilar os eventos que o cingia. Eu me ausentarei por um motivo especial. Se acaso necessitar de algo, solicite os seus medicamentos para a senhora Jeanette. Beijando-lhe a fronte, segredou, eu trarei Maurice para junto de nós. Eu ficarei bem, meu pai. Armand deixou que uma única e solitária lágrima rolasse por seu rosto. Ainda que houvesse a relutância de uma nova separação, o reencontro dos irmãos deveria ser concretizado. A sua retirada foi flagrada pelo velho texano, que não estranhou a sua conduta, ponderando que o temor de encontrar Maurício e Sebastião numa situação similar ao de Armand o fizesse tomar medidas extremas, das quais orou veementemente para que não fossem desesperadoras. Antony não perdeu tempo, chegando ao local demarcado pelo agente Johnson à procura de Maurício. Na entrada da portaria,
questionou que julgou ser um jovem e inexperiente enfermeiro plantonista. Por obséquio, o meu nome é Anthony Sherman. Eu procuro por um rapaz que a tudo indica estar internado nesta clínica. Senhor, o horário de visitas terminou. Volte amanhã. Por favor, eu imploro, deixe-me vê-lo agora, teimou Anthony. Vá embora, senhor. Volte amanhã ou eu chamarei a segurança para expulsá-lo, bravejou o jovem. Não será preciso o uso de força bruta. Ao menos ouça o apelo de um pai que ficou por quase 20 anos distanciado do filho, e agora, com muito pesar almeja uma aproximação a fim de lhe dadivar com o amparo e carinho que um dia eu fui tolhido de lhe dar. Eu sinto não poder ajudar, são as normas da clínica e eu devo cumpri-las. Se porventura eu violar qualquer uma que seja, perderei o meu emprego, declarou o jovem sem fitá-lo. Anthony não desejava passar por cima de ninguém, desse modo, sentou-se na calçada no aguardo do horário de visita. Vendo dormir ao relento, o jovem depositou uma coberta sobre si. Ao ato de se retirar, ouviu a sua fala mansa. Grato, meu bom jovem. Vale todo este esforço por um filho que não vê há anos. Um pai determinado não chamaria isso de esforço, e sim, de amor. Há pouco o senhor apresentou-se como sendo o Sr. Sherman. A curiosa indagativa do jovem abismou Anthony. Isso mesmo, confirmou em análise da sua enigmática fisionomia. Sr. Sherman, eu sei exatamente em que ala o seu filho se encontra, por favor, me acompanhe. O jovem estendeu-lhe a mão numa repentina apresentação. A propósito, eu sou o Dr. Mackenzie. Anthony surpreendeu-se ao atestar que o jovem em questão fosse um médico e não um enfermeiro como suposto, estando ele na portaria de uma clínica sendo este um comportamento duvidoso. Agradeço, contudo, eu ficarei aqui mesmo no aguardo do horário de visita. Senhor, eu não compreendo a sua recusa. Não deseja reencontrar o seu filho? Em verdade, Anthony temia uma prisão por se manter à frente da clínica. Como queira, Sr. Sherman, bradou o doutor arriscando uma abordagem que o faria mudar de ideia, embora eu testifique que a sua visita trará esperança a um jovem que desistiu da própria vida por achar que nada mais lhe fará sentido. Senhor, eu trato há 16 anos e já tentei de tudo. Infelizmente o apreço de um médico não se compara ao de um pai, portanto, não me restam dúvidas de que Maurice precise do senhor. Maurice, exclamou Anthony aos prantos, disse Maurice. Claro que eu disse, perplexo, o doutor franziu a testa. Obrigado, doutor. Obrigado por cuidar do meu filho por todos os anos que o privei da minha figura paterna contraditoriamente à minha vontade. Como soube que Maurice é o seu nome se até o presente momento eu não o anunciei? Foi por este motivo que recusou o meu convite. Mesmo que tardiamente, o doutor compreendeu a sua rejeição. Não temos o hábito de receber estrangeiros em nossa clínica, ainda mais um rapaz de procedência francesa dispondo de um forte sotaque. Sherman não é um sobrenome comum. Deixemos a prosa de lado, acompanhe-me. Passou da hora de quebrarmos algumas das regras desta clínica. Anthony se arrependeu do seu prévio julgamento, e sem delongas, apresentou-lhe um documento assinado pelo juiz, o mesmo de outrora. Caminhando pelo extenso corredor que lhes daria acesso à ala em que Maurice se encontrava, escaparam com destreza da vigilância noturna. Adentrando na respectiva ala, Anthony assombrou-se com a cena presenciada. Ainda que todos estivessem dormindo, o semblante de cada paciente o incitou aos piores dos sentimentos. Anthony receou que o filho estivesse nas mesmas condições. Deitado sobre o leito, um jovem dormia, o seu corpo debatia-se mesmo sob o efeito de medicamentos que propiciariam serenar das suas emoções. Apieda-me a sua aparência débil e esquelética. Onde está sua família? Ponto de interrogação defronte a si, revelou o doutor, presenciando seu súbito empalidecer. Se parece tanto com a sua mãe, trêmulo, fixou o olhar no Dr. Mackenzie na ânsia de que as suas dúvidas fossem sanadas.
16 anos de internação se passaram e o meu filho parece tão doente quanto um viciado que planeja se livrar da sua dependência química ao início do tratamento. Entontecido, o acusou pela omissão de socorro. O que fez com o meu filho? Porque o deixou para morrer. É a sua obrigação devolver-lhe a vitalidade de antes. Há tempos Maurice deixou de lutar por sua vida, defendeu-se o doutor sem exaltar-se, posto que ele já esperasse por um ataque pessoal de um pai que nutria a falsa crença de encontrar em seu filho a vitalidade do passado. As substâncias químicas em seu corpo? Interrogou Antônio em apreensão. Não, Maurice se libertou totalmente das drogas, respondeu o doutor. Então, por que ele se encontra neste leito tal qual um moribundo? Antônio não compreendia a conduta inerte do filho ao leito. Maurice se mantém em profunda depressão. Os fortes medicamentos que lhe são administrados têm por finalidade impedir. O doutor pausou a sua fala. Impedir? Atinando a sua hesitação, postulou: ora, doutor, conte-me de uma vez por todas o mal que acomete Maurice. Como pai eu tenho o direito de saber. Impedir que ele cometa uma nova tentativa de suicídio, confidenciou numa respiração intensa e como a buscar o ar que lhe faltasse. O senhor compreende o quanto o seu filho é suscetível às ocorrências de ordem externa? É por isso que eu o mantenho aqui. Por vezes, Maurice não detém o discernimento entre o certo e o errado, ainda que de momento tudo esteja sob controle. O doutor acha que trancafiá-lo como um criminoso e entorpecê-lo com fortes medicamentos o ajudarão. A verdadeira intenção de Antônio não era afrontá-lo, e sim, entender o que de fato se passava na mente e no coração do filho. Creio que o senhor não tenha assimilado os meus dizeres, encarando-o com seriedade, prosseguiu. O fato de mantê-lo recluso do mundo afora significa tê-lo sob a minha proteção no anelo de que a solidão não o faça cometer o desatino de tirar a sua vida e quanto aos medicamentos, estes detêm a função de apaziguar as suas tristes emoções, uma angústia sem fim em seu coração, tal qual ele se refere. Maurice acordará. É seguro levá-lo para casa? Antônio temeu a hipótese de que algum mal acontecesse ao filho se acaso o tirasse da clínica. Veja por si só, anunciou o doutor atentando os olhos abertos de Maurice, o porto seguro de um filho é nos braços do pai. Antônio visualizou o despertar de Maurice que fixou os olhos sobre si. Lembra-se de mim? Sou eu, Antônio, o seu pai. O meu pai está morto. Espero que Deus o tenha punido por ter abandonado a mim e aos meus irmãos quando ainda éramos crianças. Por ter me abandonado neste lugar, os dizeres de Maurice chocaram não só o pai como o doutor que não esperava por um comportamento bizarro. O que disse para ele? Indignou-se Antônio dirigindo a sua fala ao doutor. Eu não disse nada. Maurice se defende daquilo que conjectura ser a realidade a fim de suportar a dor da ausência de cada membro da família. Seja persuasivo e não demonstre a sua fraqueza. Maurice, asseguro que Deus já tenha me castigado, conquanto estou diante de ti no almejo de clamar pelo seu perdão. Antônio conteve a sua emoção como instruído pelo Dr. Mackenzie. Levante-se deste leito agora mesmo e vamos para casa. Molly e Amanda aguardam o seu retorno. E Sebastião? Maurício mirou perplexamente. Algo aconteceu? Nada aconteceu. Prometo que em breve Sebastião se juntará à nossa família. Antônio forçou um sorriso mediante a sua preocupação com o irmão mais velho. Ganharemos bicicletas no Natal? A indagação de Maurício estarreceu. Sr. Sherman, eu cometi um erro imperdoável. O doutor enrubesceu-se em face do seu esquecimento, apresentando-lhe uma realidade dura e desprezível. Inaceitável termos a sapiência de drogas no orfanato, onde crianças inocentes são aliciadas em troca de favores. Maurice se transformou num homem com uma mentalidade infantil. O uso contínuo de drogas associado à sua desistência pela vida gerou um atraso mental, um atraso irreversível do qual seu filho conviverá pelo resto dos dias.
Enfrente a situação de forma natural, oferecendo-lhe o amor carecido. De princípio será uma árdua tarefa, contudo, ao decorrer do tempo será fácil e prazerosa. Disfarçando a dor lacerante do seu coração, Anthony formulou várias questões a respeito da saúde de Maurice e os procedimentos que deveriam ser adotados. Sanando todas as dúvidas, o doutor concedeu alta ao seu paciente, infringindo as normas da clínica, das quais deveriam ser debatidas e analisadas pelo conselho médico antes de emiti-la. Não podemos esquecer de que a atuação da espiritualidade se fizesse presente, sem que viesse a prejudicar o Dr. Mackenzie pelo auxílio prestado. Em agradecimento formal, Anthony se despediu com lágrimas no olhar, e às escondidas, retirou Maurice da clínica, segurando-lhe a mão tal qual uma criança, sem auspiciar que Sebastian fosse a sua aprovação final. Quer apoiar o canal? Seja membro. Com apenas 8 ou 30 reais por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. O seu apoio ajuda o canal a crescer, e faz com que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 8. O sol não havia despontado no horizonte. O jovem Maurice foi recepcionado pelo casal Sanders em omissão do forte abalo emocional. Não era fácil contemplá-lo nas condições impostas pela vida. Armand dormia à base de fortes medicamentos, não presenciando a chegada do irmão. Diana e Molly não domiciliavam no local. Deste modo, a senhora Janete se encarregou de zelar pelo seu bem-estar, enquanto o Sr. Noland e Anthony proseavam de porta fechada no recinto ao lado. Não me conformo. Anthony expressou sua zanga. Segui meticulosamente as instruções dos espíritos. Andei pelo caminho do bem e orei fervorosamente a Deus, e o que recebo em troca é a desventura de ser punido com a debilidade dos meus filhos. Temo o meu reencontro com Sebastian. O deixei por último ao crer que o seu estado fosse crítico, mas eu me enganei, todos o foram. Chega de vitimizações, repreendeu o velho senhor. Aceite o fardo que lhe é delegado, não concentre a sua atenção nos feitos de uma vida inteira, visto que já tivemos muitas outras sem que tenhamos a lembrança dos nossos atos. Deus não pune a sua divina criação, ao contrário, Ele nos outorga uma nova chance de remissão da qual devemos agarrá-la sem deixarmos escapar por entre os dedos. Recebemos estritamente aquilo que merecemos. O Senhor acha que eu mereça tudo por qual eu esteja passando? De modo algum. Serenando o timbre da sua voz, o velho texano explanou: nesta vida, nem tudo sairá de acordo com o planejado. Por muitas vezes haverá a necessidade de passarmos pelo sofrimento para darmos valor ao que realmente nos importa. Talvez esse seja o seu aprendizado. Eu não posso fornecer a resposta que abrandará a sua dor. Mas eu posso assegurar que os desígnios de Deus sejam infindos. Continue a trilhá-los sem deixar que os pensamentos adversos ao amor de Cristo amofinem a razão da sua existência. Dadive os seus filhos com a estima que apenas um pai pode oferecer. Sobretudo, ignore todo o mal cometido na vida de cada um na ânsia de viver o hoje como se não houvesse o amanhã. Como eu poderei ignorar todo o mal cometido aos meus filhos? Anthony cerrou um dos punhos, batendo violentamente contra a mesa que se encontrava à sua frente. Eu nunca me esquecerei das atrocidades cometidas aos meus filhos. Tenha a minha palavra de que ao resgatar Sebastian, eu me vingarei. Perdoe os infratores a fim de que seja perdoado, rogou o Sr. Noland. Não adentre um caminho que dificilmente terá retorno. As trevas estão sempre a nos espreitar, induzindo-nos a cometer os piores delitos. Não se deixe influenciar por uma baixa sintonia que lhe causará infelicidade e desonra. O sentimento de compaixão pelo próximo é o caminho que o conduzirá à sua libertação. Reflita as minhas palavras na certeza de que esse velho tolo só deseja o seu bem. O Sr. Noland notou a sua relutância de aceitar os fatos em sua obstinação pela vingança.
uma ação que o tornaria um alvo fácil para os espíritos inferiores. Juntando-se aos demais, o silêncio se fez presente. Maurício havia adormecido ao lado do irmão, enquanto a senhora Janete ocupava o seu tempo com os afazeres domésticos. Senhora, por favor, eu lhe peço encarecidamente, volte a dormir. Postulou Antônio. Eu interrompi o descanso do casal, não é justo. Eu e Janete estamos acostumados a despertar antes do alvorecer, mas quanto a você eu não diria o mesmo. Mal se sustenta em pé, aproveite a harmonia deste lar e se juntes aos seus filhos, aconselhou o Sr. Noland. Eu não posso descansar. Eu preciso resgatar Sebastião, bradou Antônio. Não irá nestas condições, ralhou o velho senhor. Deus amparou Sebastião até agora, um dia não fará diferença. Autorizando-me ou não, eu irei com você. Fique, por favor, será mais seguro, clamou Antônio, posto que o sanatório se localizasse distante da cidade. Não me preocupo com a minha segurança, me preocupo com a força invisível que o instigará ao fracasso. O seu transtorno emocional perante a debilidade dos seus filhos abriu um canal para os espíritos inferiores sugarem a sua energia vital, persuadindo-o com pensamentos destrutivos. Pensamentos destrutivos, eu não os tenho, gargalhou Antônio. A sua inaceitabilidade diante dos fatos duramente apresentados e a vingança são pensamentos destrutivos. Eu tenho a impressão de que as minhas orientações de cunho espiritual estão sendo jogadas ao vento e nada do que eu disser o fará mudar a sua infame conduta. O senhor está equivocado, eu o ouço perfeitamente. Antônio não atinou a própria insensatez, eu só me vingarei daqueles que praticaram o mal aos meus filhos. Escute as palavras de ódio e rancor ao próximo que provém do seu coração. Onde está o amor que habita em ti? Onde está a crença de que a força que o rege emane de Deus? Se persistir em desafiá-lo, o auxílio divino terá dificuldades para efetivar uma aproximação.